da mentoria aqui de ansiedade e conforme nós combinamos nessa mentoria, nós vamos ver alguns conceitos de psicanálise que podem te ajudar a resolver muito o seu problema de ansiedade. Lembrando que a mentoria ela não substitui a análise clínica, a terapia, o atendimento presencial. Mas ela é uma ferramenta poderosa que pode te auxiliar de acordo com uma inteligência emocional para que os seus problemas de ansiedade possam ter alguma solução ou amenização do sintoma. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Deixa eu jogar minha câmera. Lembrando que, uma dica mestre, vou pegar a caneta marca-texto aqui. Aqui é o cone do aprendizado. Quando nós lemos alguma coisa, nós adquirimos 10% do aprendizado. Quando nós ouvimos, adquirimos 20% desse aprendizado. Quando olhamos alguma figura, adquirimos 30% desse aprendizado. Agora, quando a gente assiste presencialmente ou tem uma demonstração, nós aprendemos 50% do aprendizado. 70% do aprendizado nós aprendemos conversando e participando de debates. Porém, 90% desse aprendizado, que é uma atividade ativa, nós aprendemos colocando em prática, simulando experiências reais e fazendo representações, beleza? Então, para você resolver o seu problema, só depende de você. Então, assista o vídeo até o final. Ou então, caso você não siga isso, você não vai ter aquela atividade e o aprendizado ativo que necessariamente precisa para resolver o seu problema de ansiedade. Beleza? Então, vamos lá. Lembrando que o curso aqui é Quando a Ansiedade Fala por Nós. A mentoria, perdão, né? Então, aqui nós vamos trabalhar. A primeira coisa que nós temos que distinguir é a diferença de ansiedade para angústia. Eu vou explicar aqui nessa primeira aula, nessa primeira mentoria, o que é a angústia. Porque tem gente que confunde angústia com ansiedade e tem pessoas que confundem ansiedade com angústia. Então, como que a gente identifica um do outro? Então, vamos lá. Primeira coisa, nós temos que entender que o nosso cérebro é como se fosse esse iceberg. E esse iceberg aqui, reparem que a parte mais funda dele é o inconsciente, é aquilo que nós temos de uma maneira não interpretativa. Mas nós vamos falar aqui da maneira interpretativa, daquilo que está na nossa consciência. O que está na nossa consciência são conhecimentos e habilidades. Também aquilo que nós lidamos com o princípio real, o princípio de realidade. Ou seja, tudo aquilo que é uma percepção humana, tudo aquilo que nós desenvolvemos num contexto social de uma maneira real, é voltado à consciência do cérebro e da mente, conforme a psicanálise. Então, o que seria angústia? Angústia nada mais é do que a seguinte situação. Vou pegar a caneta aqui para vocês verem. É um ponto que o sujeito, quando nós falamos sujeito é nós, eu e você, o sujeito se vê diante do próprio desejo e do desejo do outro. A angústia aparece como um sinal claro, verdadeiro e incontornável de algo essencial na relação do sujeito com o seu desejo. Ou seja, quando nós falamos do sujeito, nós falamos de nós. Quando nós falamos da relação desse sujeito em relação a um desejo do outro, nós temos situações que é uma expectativa do outro e também nós temos aquilo que é a nossa expectativa, que é a nossa convivência. Mas fato é, a angústia é um sinal verdadeiro e incontornável em relação ao sujeito com o desejo. Quando ele fala o sujeito com o desejo, é quem? É você, é eu com relação a esse desejo. Mas fato é também que dentro desse desejo, dentro dessa relação, nós também carregamos
traumas, recalcamentos. O que é recalcamento? Aquilo que eu guardo dentro de mim, que eu me escondo, que eu recalco. E medos. A angústia é uma resposta à proximidade do desejo do outro. Então, quando nós nos relacionamos com alguma pessoa, quando nós convivemos no ambiente social, quando nós convivemos no ambiente de trabalho, nós temos uma relação de nós, sujeito com a outra pessoa. Bacana? Beleza. Essa outra pessoa, nós também temos uma resposta da proximidade do desejo do outro. O que seria o desejo do outro? O que o outro espera de mim? O que o outro quer de mim? Quais são as expectativas que o outro coloca na minha vida? Se a gente for pegar para um lado de trabalho, quais são as expectativas que o trabalho coloca na minha vida? Se a gente for pegar no contexto relacional, de amizade, quais são as expectativas que essa amizade coloca na minha vida? Se a gente colocar no contexto relacional, numa situação monogâmica, quais são os contextos que essa relação monogâmica que o outro projeta na minha vida? Ou seja, a angústia é esse conflito, esse sinal claro, aonde nós temos um sujeito e a resposta da proximidade do desejo do outro. Beleza? Angústia como experiência real. Aqui nós vamos tratar a angústia agora como situações de experiência real. O que seriam situações de experiências reais? Aqui eu vou usar uma definição de um psicanalista que chama Lacan, que ele diz da seguinte forma. Ele fala que a partir dos 3 registros do imaginário, o simbólico e o real, nós percebemos de uma maneira consciente o que significa angústia. Mas antes de entrar na significação de angústia, baseado no que Lacan disse, vamos entender o que ele está querendo dizer a respeito do real, imaginário e simbólico. O que seria o imaginário? O imaginário nada mais é do que as imagens, as identificações e ilusões, ou seja, tudo aquilo que eu imagino, tudo aquilo que eu identifico, tudo aquilo que eu tenho como ilusão está dentro de um plano imaginário, beleza? O que seria uma situação simbólica, conforme a teoria de Lacan? Uma representação simbólica seria a ordem de linguagem de uma lei ou das relações mediadas pelos significantes. Quando ele diz uma situação simbólica baseado numa lei, o que ele está querendo dizer? Por exemplo, nós temos leis morais, nós temos leis criminais, nós temos leis constitucionais, nós temos leis estaduais, nós temos leis baseadas na ética moral. Ou seja, tudo aquilo que é uma percepção do que é bom e do que é ruim, teoricamente falando, é como se fosse uma lei. E essa lei ela é algo simbólico. E quando ele diz aqui significante, ele está querendo dizer o quê? Ele está querendo que se é algo simbólico, significa que esse algo simbólico tem um significado. Tem um significado na onde? Na minha consciência. Eu entendi de uma maneira consciente que esta significação ela tem um princípio importante para a minha vida. Exemplo, se você é uma pessoa que vive de uma relação e sabe que você não pode trair nessa relação porque você fez um compromisso com o outro fez um compromisso com você, além de você fazer esse compromisso, que é uma lei, que é simbólico, se você tem ali emoção, se você tem ali realização com o outro e o outro tem com você, se quando o outro entrou na sua vida e você entrou na vida do outro, a sua vida transbordou para melhor, todos esses exemplos aqui que eu estou dizendo são o quê? São significantes, são significados que lhe dá importância baseado no que é simbólico. Tranquilo? Então, todo simbólico acompanha um significante, que é um significado. Beleza? Relações medianas ou mediadas. O que ele está querendo dizer? Beleza, eu tenho uma condição simbólica, mas o que é uma relação mediada? Onde eu consigo ter um equilíbrio, uma mediação?
uma média. Quando a gente fala de matemática, e eu sou formado em matemática, quando nós vamos calcular a média, nada mais é do que a somatória dos números dividido pela quantidade de números. Nós achamos o ponto mediano. Então, quando nós falamos baseado num simbólico, que é essa linguagem, qual é o equilíbrio, qual que é a média que nós procuramos na nossa vida de uma maneira saudável? Isso eu falo em todos os contextos. Contexto de relação, contexto de trabalho, contexto profissional, qual é a média que eu tenho como equilíbrio dentro de uma maneira simbólica e também dentro desse simbólico se realmente representa um significado na minha vida. E o terceiro ponto e a terceira origem de Lacan que ele está querendo dizer aqui é o real. O real é o quê? Para Lacan, o real não é a realidade. Para Lacan, ele diz que o real é aquilo que escapa da simbolização, o impossível de ser totalmente representado. Ou seja, é como se fosse aqui uma neurose, uma psicose, algo que eu não consigo identificar direito, mas que eu externalizo de uma maneira inconsciente ou consciente, algo que é impossível de ser totalmente representado. Para Lacan, ele diz que isso é o real. Beleza? Então, Lacan está dizendo que baseado nessas três configurações, imaginário, real e simbólico, eu consigo ter percepções de angústia baseado numa experiência real. Fernanda, me explica então como que é essas experiências baseado como que é essas experiências de angústia baseado num contexto real. Aqui eu vou dar alguns exemplos práticos de defesas simbólicas, lembrando que simbólica é tudo aquilo que tem significado para minha vida, que é importante, e aonde tem as situações de falhas baseado no simbólico. Beleza? O simbólico aqui é como se fosse a percepção real da vida. Podemos chamar o simbólico dessa forma. Vou até colocar aqui, ó. Pegar outra caneta e colocar aqui para vocês. Ó. O simbólico, nós podemos colocar como se fosse uma situação real. Da vida cotidiana. Não, colocar só situação real da vida. Beleza? O simbólico é como se fosse aqui a situação real da vida. Bacana? Beleza. Então vamos lá. Ó. A defesa do simbólico. O que o nosso cérebro, o que a nossa mente atua como defesa do simbólico, do real, para a vida, que pode gerar angústia. Então, aqui, ó. Lei limite. Ausência de limite simbólico. O que ele está querendo dizer aqui com a ausência de limite simbólico? Exemplo. Um jovem acredita que os vizinhos falam dele constantemente e sente-se perseguido. Olha para você ver aqui, ó. Eu tenho uma defesa simbólica, uma defesa do meu consciente real, que é baseado ou numa lei ou num limite. Beleza? Beleza. A falha do meu simbólico, da minha consciência, a ausência de um limite simbólico. O que significa essa ausência do limite simbólico? O exemplo que ele está dizendo é qual? É um exemplo de que o jovem acredita que os vizinhos estão falando constantemente dele, estão perseguindo ele. Mas aí eu te pergunto, baseado no simbólico, que é uma vida real, fato, verídico, que está acontecendo dentro da realidade, os vizinhos estão falando dele? Não. Então, por não estarem falando dele, ele tem um problema de simbólico, de ver a realidade das coisas baseado no que ele acha que alguém está falando dele. E na prática, como que a gente pode olhar para isso? Na prática tem várias situações. Exemplo, você está lá executando uma atividade dentro da empresa, você tem um cronograma a ser cumprido, você tem reuniões ou semanais, ou a cada 3 dias, ou a cada 15 dias, ou a cada reunião mensal, para mostrar as evoluções, os status, os avançamentos daquela atividade específica. Só que quando você pega uma pessoa que não tem limite simbólico, que é uma pessoa alienada, que é uma pessoa que não enxerga a realidade das coisas,
Às vezes a pessoa, por causa da neurose dela ou da ausência de insegurança, ela projeta em você algo que, tipo assim, deixa eu olhar lá se tá andando. Mas ali você, dos 15 dias de uma reunião mensal, você tem outras atividades ali, você tem 10, você tem um plano de avançamento que você se comprometeu a fazer, mas a pessoa quer que você mande para ela aquele plano de avançamento a cada 3 dias, sendo que a reunião é uma vez por mês. Aí não dá. A pessoa ela tem o quê? Ela tem uma ausência do simbólico, ela tem uma ausência do real. Ela é uma pessoa desequilibrada. Um outro exemplo agora, vamos falar no contexto de relação. Você tem lá uma pessoa lá que você relaciona, beleza. Aí você tem pessoas que você conversa, tanto no WhatsApp como no Instagram. Aí você tem conversas saudáveis, amigo, amiga, amigo, tanto faz. Aí você curte, comenta no comentário, vai lá e recebe um coração, outra pessoa te manda um coração. Tem gente que já fala assim, poxa, já tá me traindo. Mas espera aí, baseado no contexto real simbólico, isso é traição? Teve um beijo na boca? Ah, não, mas a gente já começa traindo nas pequenas ações. Beleza, mas teve um fato real? Será que nas pequenas ações que você está impondo para mim é uma situação de parceria ou uma situação de controle que você quer me colocar numa condição que você impôs, baseado na sua falta de simbolismo que você não carrega? Então, a gente vê isso acontecendo. E isso gera o quê? Angústia. Outro exemplo, vamos falar do contexto de amizade. Às vezes você tem lá uma pessoa que você acabou de conhecer, mas a pessoa é carente. Aí a pessoa quer que você dê justificativas ou chame ela constantemente para que vocês saiam juntos. Só que você tem os seus afazeres, você tem outros amigos, você tem um ciclo social que você caminha e anda com uma semana com uma semana com outro, um dia com o outro, você namora, trabalha, estuda, mas a pessoa é carente. Aí a pessoa começa a cobrar a sua ausência. Aí eu te pergunto, essa ausência ela é uma cobrança de controle ou ela é uma falta de simbolismo, de realidade por parte da pessoa? E quando você não tem isso muito bem dominado dentro de uma inteligência emocional, você fica angustiado. E a pessoa também é angustiada devido a uma falta dela. E ela projeta a falta dela em você e também deixa a angústia em você. São exemplos que acontecem, beleza? Então, a defesa simbólica é esse limite, essa falta de lei. A falha é a ausência de limite do simbólico. Os exemplos são esses exemplos que eu disse, beleza? Outro exemplo aqui, ó, interessante. Falamos aqui do simbólico. Vou até colocar aqui, ó. Colocar aqui uma caneta para poder representar aqui, ó. Falamos aqui de limite. Beleza? Limite simbólica. E falamos do simbólico. Bacana? Bacana. Agora vamos falar do outro aqui, ó. Pegar outra cor aqui, ó. Vamos falar do linguagem e significante. Beleza? Pega a caneta e marca texto aqui, vai ficar melhor. Depois eu vou colorindo. Linguagem do significante. Não consegue colocar em palavras. Um exemplo. Pessoa sente um aperto no peito, falta de ar, vai ao médico várias vezes, mas não encontra a causa física. Gente, quando isso acontece, ele está dizendo o quê? Uma linguagem e um significante. Lembrando que linguagem é fala, aquilo que você diz. Significante é aquilo que tem significado. E quando eu falo significado, de uma maneira emocional. O que aquilo representa de uma maneira emocional na minha vida, nas minhas emoções. Significante, significado, emoções, emocionais. Beleza? A pessoa não consegue expressar em palavras, ela tem uma angústia no peito. Se ela tem uma angústia no peito, e ela tem esse significante, e essa falha que ela não consegue lidar com palavras, significa que ela tem uma distorção da sua realidade baseado na sua angústia. Pegando o exemplo desse ponto específico aqui, que diz que a pessoa tem um aperto no peito,
uma falta de ar, vai ao médico várias vezes, mas não encontra a causa física. Porque o corpo ele reage de uma maneira quando as nossas emoções estão desequilibradas. E por elas estarem desequilibradas, nós temos uma falha no significante, que é as nossas emoções, e uma falha também na linguagem. A gente viu isso muito acontecendo na pandemia. Pessoas ali começaram a ficar desequilibradas porque uma pandemia chegou e muitas pessoas morreram por causa dessa pandemia. Você vê gente até hoje andando de máscara, de luva, álcool em gel, parecendo um robô, mas fato é, a pandemia já virou uma doença normal, tem vacina e tem soluções para que a pessoa possa lidar com ela, tendo até em vista quem não é do grupo de risco e quem é do grupo de risco. Mas fato é, a pessoa sente uma angústia, um aperto no peito, e ela não sabe de onde vem, porque ela não lida com a realidade. Um outro exemplo que a gente pode colocar com relação a isso, vamos falar de relação monogâmica. Relação monogâmica. Nossa, a pessoa ali já tá daquele jeito, já tá me traindo, já tá conversando com alguém melhor do que eu, vai me deixar, vai me abandonar. Eu tô com uma angústia no peito, um mau pressentimento, eu tô com um sexto sentido, meu sexto sentido nunca falha, às vezes ele falha. Às vezes ele é o quê? Ele é uma falta de linguagem significante que você não entende por que você está sentindo isso. Só que eu dei um exemplo aqui de fala, mas às vezes você nem fala. E você é totalmente desequilibrado ou desequilibrado e coloca os outros loucos por causa daquilo que você nem sabe de onde que vem. Uma linguagem insignificante. Isso gera angústia. Gera para você e você, por não se contentar em ser infeliz, em ser angustiado, você vai lá e projeta angústia para o outro. Então, vamos lá, continuando. Ó. Falamos de linguagem significante. Essa linguagem significante, ela afeta essa linguagem significante. Deixa eu passar aqui, gente. Deixa eu passar aqui. Aqui, ó. Essa linguagem significante, pegar a caneta. Ela afeta. Oh, cadê a caneta, velho? Aqui, ó. Essa linguagem significante. Ela afeta o quê? Ela afeta o meu princípio real da vida. Também ela afeta a questão da minha simbolização, onde Lacan fala da realidade, mas lembrando que a realidade não é algo real, ele está falando de algo representado. E ela também afeta o meu imaginário, que é baseado na onde? Nas minhas ilusões. São imagens que eu crio dentro da minha cabeça que de uma maneira emocional gera-se angústias profundas. O corpo reage de acordo com aquilo que eu estou sentindo e eu não sei a origem disso. Beleza, então continuando aqui, ó, vamos lá. Fantasma fundamental. Colapso, perda de roteiro subjetivo. Um exemplo, após um término de um relacionamento, alguém perde completamente a noção de quem é e não consegue mais trabalhar e nem se organizar. Isso aqui é uma coisa que acontece muito nos rompimentos de relação. E por que acontece muito nos rompimentos de relação? Porque você é um objeto de uma pessoa, a pessoa é um objeto de você, você tem as ambivalências de desejo que você projetou na pessoa, a pessoa tem as ambivalências de desejo que a pessoa projetou em você, você tinha um simbolismo, você tinha um plano imaginário, você tinha algo real, mas tudo isso se perdeu por falta de não ter mais esse objeto. E quando nós não temos esse objeto, gera-se uma angústia. Quando nós estamos longe desse objeto, gera-se uma angústia. Quando nós estamos longe daquilo que nós temos como desejo e a pessoa tem como desejo de nós, gera-se uma angústia. E por gerar uma angústia,
nós perdemos a representação simbólica, nós perdemos a representação imaginária e às vezes nós temos a representação do real, que é uma coisa não representada. Isso gera angústia. Só colocando um ponto aqui para vocês, entre parênteses, que tudo isso que eu estou dizendo aqui, eu vou colocar uma pré-solução para você ver o que você pode fazer para solucionar tudo isso e resolver o seu problema de angústia. Não estou nem falando de ansiedade aqui, estou falando de angústia. Beleza? Continuando. Vou pegar a caneta aqui. Defesa simbólica, defesa da minha realidade. Que o cérebro vai lá e deixa eu trabalhar aqui na minha defesa para eu poder ver o que eu consigo me organizar aqui para não ter uma loucura. Deslocamento e substituição. Fixação sem deslocamento. Exemplos de situação prática. Alguém que foi traído repete compulsivamente relações com pessoas infiéis, sem perceber o padrão. Padrão emocional repetitivo. Defesa simbólica, vamos lá. Fixação sem deslocamento. Você tem um desejo. Pegando esse exemplo aqui que ele disse aqui, ó, da relação que uma pessoa sempre se relaciona com outras pessoas infiéis. Você tem um desejo. E qual que é o seu desejo? Desejo de prazer. Desejo de prazer, de ter aquela relação selvagem, aquela sensação de perigo. Isso te dá uma adrenalina fora do normal e você é viciado nisso. Beleza? Beleza. E você vai e tem essa fixação, porém sem deslocamento. O que é sem deslocamento? Você não sabe a finalidade disso. Não que isso seja algo bom ou ruim, mas qual é a finalidade disso, a origem disso e o porquê disso. Você não sabe. Mas você tem isso. Eu quero fazer, eu quero ter, eu quero constantemente repetir. Só que você, de uma maneira compulsiva, vai lá e se repete no padrão emocional repetitivo. Sempre fica com pessoas infiéis. Você trai uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e você até se arrepende, mas vai lá e dá um tempo, mas volta de novo. Por quê? Você tem uma perda de fixação. Você não tem clara a sua fixação. E por não ter clara a sua fixação, você tem, de uma certa maneira, algo que está dentro do seu simbólico não interpretado de uma maneira significante, ou seja, não tem sentido. E você tem algo também no seu plano imaginário que você se identifica sim, mas é uma ilusão. Ou seja, esta falha simbólica, ela afeta também, vou pegar outra cor aqui, ó, ela afeta também, não é azul, né, que eu estou usando? Ela afeta também, tanto o plano imaginário, tanto o plano simbólico e tanto o plano real. Beleza? Fernando, me dá um outro exemplo aqui desse fantasma de fundamentação, essa defesa simbólica. Trabalho. Imagina que você trabalhou numa empresa há 10 anos, aí você é mandado embora. Você ficou 10 anos fazendo a mesma coisa, e agora? O que eu faço? É como se você perdesse o objeto de referência. Você se vê olhando e não sabe fazer outra coisa, porque você só sabia fazer aquilo. 10 anos você perdeu, e aí? Aquele fantasma foi embora. Mas, às vezes, aquilo pode ser uma oportunidade para a sua vida. Ou então você tem que se reinventar para fazer outra coisa. Mas você se sentia realizado e feliz naquilo. Mas aquilo nem era bom, era uma coisa ruim. Mas aí o que você faz? Pela sensação de ruindade que você tinha naquele emprego, você procura o mesmo tipo de emprego, porque você está acostumado a viver na correria, na adrenalina, no incêndio. E você se sente bem porque você já está acostumado com a loucura. Isso é o quê? É uma fixação sem deslocamento. Você não tem tempo de se planejar, de se reeducar, de se fazer como um empregador de qualidade,
Porque você sempre aprendeu a trabalhar na tempestade. Isso é um exemplo da empresa. Um outro exemplo que a gente poderia fazer aqui como prática é esse deslocamento e substituição. Falamos aqui de emprego, falamos aqui de relação. Vamos ver aqui no contexto de amizade. Contexto de amizade. Fixação de deslocamento. Fixação sem deslocamento. Você é uma pessoa narcísica. Você é uma pessoa que só se identifica e conversa com aquelas pessoas que pensam igual a você. Se aquela pessoa pensar diferente de você, é como se fosse um lixo. Isso é o problema da pessoa? Não, isso é um problema seu. Por que é um problema seu? Porque você tem uma fixação sem deslocamento. E a partir do momento quando você fixa para aquela pessoa que só gosta das mesmas coisas que você, você vai lá e a pessoa pisa na bola com você uma vez e você fala, cara, essa pessoa não era tudo isso que eu pensava, não. Ela é chata, ela é ruim, ela não é tudo isso, não. Fixação sem deslocamento. Mas você não entende por que você viu daquela pessoa que gostou em você. Eu gostei dela e ela gostou de mim porque a gente gosta das mesmas coisas, mas não é só isso. A vida não se resume a só isso. A vida não se resume em controle. A vida se resume, às vezes, muitas das vezes, de uma maneira mediana, em parcerias. Uma falha de defesa simbólica, deslocamento ou substituição. Continuando aqui, ó. Uma lei simbólica. O que seria uma lei simbólica? Não reconhecimento de castração. Gente, quando os termos em psicanálise falam que não reconhecimento de castração, o que é castração? Castração, de uma maneira bem simples e objetiva. Imagina se você é um menino ou você é uma menina. Você veio de uma origem de um casal, pai, mãe, pai, beleza? O momento que você percebe que você não é mais a pessoa ali, centro da vida, do amor, porque o menino ama a mãe e a menina ama o pai. Quando você percebe que você não é mais o centro daquele amor, de uma maneira real, de uma maneira simbólica, é como se você fosse tirado daquilo de uma maneira consciente e inconsciente, e acontece um rompimento de castração. Normalmente, quando a pessoa não é castrada, é quando os pais pegam os filhos e educam os filhos e colocam os filhos acima da relação. Não estou dizendo que isso é saudável ou não, mas tem momentos que pode até acontecer, mas fato é que dentro de um contexto de relação, nunca os filhos podem estar acima de uma relação. Se estiverem acima de uma relação, eles não têm a castração, e por não ter a castração, eles impõem, e eles se impondo, você obedece, e às vezes você obedecendo, você não ajuda ele a ser castrado. Então castrado é o quê? Você não tem o desejo realizado. Quem tem sempre o desejo realizado nunca é castrado. Menino mimado nunca é castrado. Homem mimado nunca é castrado. Mulher mimada nunca é castrada. Castração é o quê? É você desejar, mas você falar, não vai ter. E pronto, acabou. Beleza? Castração é mais ou menos isso. Mais ou menos não, é isso. Então, um exemplo. Pessoa após uma frustração agride a outra pessoa ou externaliza de uma maneira descontrolada. Ou seja, ela tem uma falta de representatividade numa lei simbólica. E o que é o simbólico? Simbólico é o real da vida. Ela tem o quê? Ela não tem um reconhecimento. Ela não tem um reconhecimento. Exemplos práticos. Pessoa desrespeitosa. Pessoa veio de uma família que, na família normal, falar o que pensa. Beleza, sai falando o que pensa aí pra todo mundo. Você vai ter um monte de gente que vai te odiar e um ou outro ali que vai gostar de você. Não, eu tenho uma condição aqui que estou tendo um ciúme excessivo
e a pessoa está te mandando muita mensagem, você está mandando muita mensagem, está dando até presente e a pessoa está te dando presente também, lembrando que é dia de aniversário de um do outro, eles são amigos, enfim. Mas você não, você vai lá e vê isso de uma maneira louca, desequilibrada e o que acontece? Você vai lá e fala assim, ó, você é uma vagabunda, você é um vagabundo, isso não é coisa que mulher se faz de respeito, isso não é coisa que homem se faz de respeito. Você tem o quê? Você tem uma atitude descontrolada. Você não tem uma castração. Porque você aprendeu que o outro tinha que ser submisso a você o tempo todo. Aí tem gente que usa até argumento bíblico para isso. Na Bíblia diz que o homem tem que ser submisso à mulher. Gente, submissão na Bíblia fala de outra coisa. Mas a pessoa pega só aquele trecho e usa aquilo. Aí é machismo, é feminismo, aí vira um monte de coisa. É o quê? É uma falha da defesa simbólica baseada numa lei e a pessoa não tem um equilíbrio disso. Gera angústia. Um outro ponto aqui, não vou falar todos, isso aqui é só um exemplo para você entender. Um outro ponto aqui de angústias que podem gerar defesas simbólicas. Rede de significantes. Lembrando que significante é aquele que tem significado, aquele que gera emoção, que as minhas emoções entendem. Buraco no simbólico, excesso do real. Exemplo, crises súbitas de pânico, fobia social, medo de que algo não aconteceu. Gente, rede de significantes. Você tem sua rede de significantes, eu tenho a minha. Beleza? Beleza. Lembrando de significante, emoção. Buraco no simbólico, eu tenho um buraco na minha realidade. O que é esse buraco na minha realidade? Eu só vejo porcaria na televisão, e eu vejo morte, eu vejo tragédia, e na hora quando eu vou sair, eu falo assim, cara, não posso sair, porque vai acontecer comigo. Isso é o que? Um buraco no simbólico, um buraco na realidade. Sua realidade não é o que você está acontecendo 24 horas a cores naquele momento presente. Sua realidade é que você viu na televisão. Aí você tem uma crise de pânico. Ou então pode ser até herdado de uma maneira inconsciente. Exemplo, uma criança perdeu a mãe com 3 anos de idade. Aí levou a criança no velório. Eu não recomendo levar crianças em velórios. A idade ideal para poder levar uma criança num velório é para acima de 11 anos, que ali ela já tem uma noção de realidade. Abaixo disso não é legal, não é bom. Mas ela levou, né, para poder despedir da mãe ou do pai, ou os dois, levou. Aí, quando foi enterrar, tocou o sino. Pim, pim, pim. E aquilo dali ficou armazenado na amigdala da criança. E toda vez que a criança vai numa igreja e ela ouve sino, ela fica com medo, tremendo, com pânico. Por quê? Porque ficou um buraco no simbólico. A amigdala, que é onde gera as emoções armazenadas, reteu aquilo, a pessoa não sabe de onde que veio. Depois de um processo de regressão, ela entendeu de onde que veio, mas a pessoa não sabe. E aquilo ali gerou um processo de pânico. Por quê? Porque o sino dá pânico. Só que depois de ressignificar a terapia, a pessoa vai lá e entende, cara, ali aconteceu o sino por causa que me levaram lá, fizeram uma injustiça comigo, pensaram que era legal, mas fizeram uma injustiça comigo e hoje eu entendo que o sino me recorda a perda das pessoas que eu amava e eu não tenho mais elas. Um buraco no excesso, um buraco na realidade, ou um excesso real. Isso gera uma defesa simbólica. Então, vou pegar outra caneta aqui, com outra cor. Redes de significantes. Afeta também o meu real. Afeta também o meu simbólico. E afeta também o meu imaginário. Beleza, nós vimos aqui todos os problemas, todas as defesas simbólicas que pode gerar angústia. Só que eu identificando isso, beleza, eu já sei as minhas, você sabe as suas. Mas o que eu posso fazer para corrigir isso?
você pode fazer para corrigir isso é muito simples. Você pode fazer isso aqui, ó. Vou te dar um plano de ajuda para poder resolver o seu problema de angústia. Primeiro, se é uma falha, você tem que o quê? Vou pegar outra cor aqui, né? Se é uma falha, você tem que corrigir. Beleza? Como que você corrige isso aqui, ó? A sua falha não é ausência de limite simbólico? Qual que é a opção de correção? Aonde devo colocar um limite na minha crença que não existe? A sua falha não consegue colocar em palavras? Qual que é a sua correção? Como posso expressar ou buscar alguma pessoa de confiança para falar sobre o que sinto, de acordo com as minhas emoções? Se a sua falha é uma perda de roteiro subjetivo, o que você pode fazer para corrigir? Quais são os roteiros da minha vida que eu preciso alterar para me satisfazer mais, me tornar uma pessoa mais feliz, me realizar por mim mesmo em todas as áreas sociais possíveis? Se a sua falha é uma fixação sem deslocamento, qual que seria a sua correção? Como posso me deslocar e fixar de uma forma que me complete por inteiro, sem depender de outras pessoas? Beleza? Se a sua falha é um não reconhecimento de castração, você é uma pessoa que não aceita lidar com o desejo negado, e fato é, na vida vai ter muita coisa que a gente vai ser negada, como que você passa para corrigir isso na sua vida? Quais são os limites que eu preciso de aprender e respeitar no contexto social da vida? Se a sua falha é um buraco no simbólico, que é a sua realidade, ou um excesso da sua realidade, o que você pode fazer para corrigir isso? Você entende o porquê desse medo todo? Deixa eu tirar minha câmera aqui, ó. Qual é a origem dele, você entende? Seria uma ameaça real tudo isso que você sente? Ou seja, toda correção ela vem de uma falha e toda falha é necessário ter uma correção. Aqui eu dei exemplos de correção, mas você pode escrever os seus exemplos de correção. Só que além de escrever os seus exemplos de correção, você também tem que escrever a solução de tudo isso e colocar em prática na sua vida. Porque não adianta nada você identificar os seus problemas e não colocá-los em prática as soluções. Se você pegou até aqui essa mentoria e entendeu de fato o que gera angústia, eu te convido a você colocar agora o teu plano de ação baseado no seu contexto de realidade. Quais são as suas falhas, quais são as suas correções que você precisa fazer e quais são as soluções práticas que você pode aplicar na sua vida. Beleza? Tranquilo? Lembrando que 90% do que a gente aprende é colocando em prática. Dessa forma, nós teremos um conhecimento ativo. Pessoal, eu vou terminar essa mentoria, a primeira aula aqui, falando de angústia. Deu 43 minutos. Mas se você está interessado em saber sobre ansiedade, resolver os seus problemas de ansiedade, e se você gostou deste vídeo e assistiu ele até o final e quer uma ajuda nisso, eu te convido a você entrar em contato comigo nas minhas redes sociais, que vai estar aqui no link da descrição, que eu vou montar um grupo exclusivo para poder ver as outras aulas de solução de ansiedade. Vai ser mais ou menos uma aula por semana. E nós iremos trabalhar um mês. Lembrando que esta aula aqui vai ficar disponível, a primeira aula de mentoria, mas as outras não vão ficar disponíveis. E quando o curso ficar completo, fechado, ele vai lá para a plataforma de venda com um preço maior
para aqueles que não viram aqui. Então, se você viu até aqui, você vai ter um preço bem acessível. Chama lá nas redes sociais, link nas descrições abaixo. Tem aí o Instagram, tem e-mail. Aí você acessa do jeito que você quiser. Agora, caso você queira comprar depois, mais caro, fica a critério seu de você também, beleza? Vou finalizar por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.